Os propés, pessoal. Propé é uma proteção para os pés em si, tá? Eles são obrigatórios em procedimentos críticos. Então, em procedimentos críticos, é necessária a utilização de propés. As luvas, pessoal. As luvas é indispensável no dia a dia do dentista, tá? Hoje não se vê mais trabalhando sem luvas. E a gente tem basicamente 4 tipos de luvas. As luvas de procedimento normal, as sobreluvas, as luvas estéreis cirúrgicas e as luvas de borracha grossa. A gente sempre lava a mão antes de botar as luvas e lava as mãos depois de tirar as luvas, tá? As luvas não são totalmente impermeáveis. As luvas de procedimentos permitem passagem de substâncias. Então, pós-Covid, a gente recomenda vocês usar luvas nitrilo, que ela é mais impermeável do que a de látex normal. As luvas têm que ser trocadas, mesmo dentro do mesmo procedimento com o mesmo paciente, se durou mais 3 horas. Então, tu tá usando a mesma luva há mais 3 horas, tem que ser trocadas, mesmo que esteja com o mesmo paciente, tá? E se algum paciente é de risco, sabidamente, eu estou atendendo um paciente soro positivo, um paciente com hepatite C, é interessante usar luvas cirúrgicas, que elas são cirúrgicas estéreis, tá? Elas têm um látex mais grosso. Então, como eu falei, a gente tem a nossa luva de procedimento, que aqui vai ter de látex e nitrilo. As cirúrgicas estéreis são um látex mais grosso estéreo. As luvas de polipropileno são as sobreluvas. E as luvas de borracha, que é as borrachas mocambo, uma borracha mais grossa, que é para limpeza de materiais. Então, as luvas de procedimento, a gente tem as de látex e as de nitrilo, são as mais comumente utilizadas, tá? Elas têm tamanhos diferentes, tá? P, PP, M e G. E aí vocês têm que se adaptar ao tamanho exato de luva. Não trabalhem com luva nem apertada, que é muito desconfortável no decorrer do dia, e também não com luva sobrando, que a gente perde a destreza manual. Isso pode causar alguns tipos de acidente. Então vocês vão ter que testar algumas marcas de luva de tamanhos diferentes e ver qual se adapta melhor para vocês. Então, use luvas, não dispensa lavagem de mãos. Então, já falei isso para vocês. Antes de calçar as luvas, lavem as mãos. Depois de descartar as luvas, lavem as mãos também, tá? Lembrando que tem alguns materiais que não podem ser utilizados com luvas de látex. Esses materiais são siliconas de adição. Então, siliconas de adição, que é o material de moldagem que a gente utiliza muito em procedimentos protéticos, não podem ser manipuladas com luvas de látex. Então a gente usa esses materiais com luvas de nitrilo. Cuidado com a luva de látex, tá? Ela é inflamável, então perde lamparinas, então você pode ter acidentes. Essas luvas de polo e vinil também podem ser utilizadas, tá? Só que eu vou ser bem honesto, elas são muito desconfortáveis, muito. Elas são muito rígidas, elas não têm flexibilidade. Então elas podem ser usadas como luva de procedimentos, tudo bem, mas elas não são muito confortáveis no dia a dia. Eu tenho alergia a látex, Felipe, o que eu faço? Usa luvas de nitrilo. Ela é uma borracha sintética e ela até é mais impermeável que a de látex, tá? Então, assim, após Covid isso não mudou nada. A gente só orienta, de preferência, essas de nitrilo, tá? Manipulou materiais como eugenol, monômero de acrílico, solventes, clorofórmio, ou contato com substância requer substituição imediata da luva, tá? Então, assim, eu estou lá trabalhando com prótese, tive contato com o monômero do acrílico, eu tenho que descartar minha luva, porque ele degrada a luva, esse material. Então, tem materiais que logo após o contato com a luva, eu vou ter que descartar a luva em um lixo próprio para isso, que é o de infectantes. Então, vamos lá. Lavar as mãos, tá? Isso aqui nem sonhando, é reutilizar luvas. Tá um pouco desfocado, deixa eu focar isso. Foca. Eu vou lendo para vocês se ficou escuro com escuro. Não dá para ver muito bem, né?
As luvas não devem ser lavadas, tá? E nem desinfetadas. Quando tu lava a luva ou passa álcool nelas, que seja, tu aumenta a porosidade das luvas. E aí está escrito aqui, tá? Então essa tentativa de limpar a luva piora a condição dela. As luvas de látex não foram feitas para procedimentos muito longos, então aquela historinha, né? Após 3 horas de procedimento, trocar a luva. A parte externa da luva não deve ser tocada na remoção, então eu removo as luvas sem tocá-la na parte externa. As luvas têm que ser checadas para ver se tem perfurações nela, tá? Não é incomum a gente encontrar luvas perfuradas, rasgadas dentro da caixa. Se as luvas se esgaçarem ou rasgarem durante o procedimento, elas devem ser descartadas. E se acontecer algum acidente com o pérfuro cortante, a luva tem que ser removida, descartada, a mão do operador limpa e o acidente tem que ser comunicado ao responsável. Digamos, vocês estão lá em prótese 2 comigo, aconteceu um acidente com o pérfuro cortante. Remove luva, lava muito bem a região onde houve o acidente e tem que comunicar para mim que sou responsável o acidente. Dependendo do tipo de acidente, a gente vai ter que ir para o Panda, fazer testes rápidos, toda uma historinha. Luvas cirúrgicas estéreis. Então são luvas estéreis, tá? Elas são descartáveis após o procedimento, mas elas são livres de qualquer tipo de micro-organismo. Elas são esterilizadas por meio de óxido de etilênio, raios gamas, e são encontradas no mercado também de 569. Então eu tenho tamanhos diferentes dessas luvas. E a mesma história da luva de procedimento. Elas não podem ficar muito apertadas, senão gera um desconforto no manuseio, mas também não pode sobrar pedaço de luva no dedo. Senão pode perder a destreza manual, a sensibilidade manual e causar até acidentes. As luvas cirúrgicas são indicadas para procedimentos críticos, tá? Então, todo procedimento que haja invasão do sistema vascular, nas áreas de cirurgia, periodontia, implantodontia, endodontia e demais procedimentos que incluam sangue, pus, devem ser descartadas no lixo biológico e são usadas luvas cirúrgicas estéreis. Então, essas luvas são calçadas de uma maneira que a gente não toque a região estéreo, certo? Então, elas vêm em pares, onde é calçada um lado primeiro e depois o outro lado da luva. A gente não toca com a parte contaminada da mão na região estéreo da luva. Ó. E calça a luva corretamente. Isso é procedimentos críticos, tá, pessoal? Mesmo após Covid, isso não mudou. Então, procedimentos semicríticos, luva de procedimentos normal, de preferência nitrilo. Procedimentos críticos, luvas de látex estéreo. Então, um videozinho aqui, mostrando como calçar e descartar luvas. A gente abre o pacote, põe num campo estéreo esse pacote, abre ele, com muito cuidado. É água, tá, pessoal? Vê que tá puxando a luva pela área de dentro da luva, né? Para não tocar na parte estéreo dela. A outra luva eu pego então com a luva estéreo, por dentro dela aqui, ó. Minha mão não toca a parte estéreo da luva e vou encaixando vagarosamente.
Encaixa o dedinho, encaixa o dedão. Parece difícil, mas depois que toma a prática, isso aí vai que nem água. Descartando as luvas, pessoal, então. A gente vai pegar agora, ó. Tira a luva da mão dominante, tá? E a mão dele não toca a parte contaminada, ó. Por dentro, ó. Puxando. Para não ter contato com as mãos na área contaminada. E é usado em lixo, tá? Contaminado, isso aí, descartado. O lixo aí não é mais adequado, tá? O lixo deve ter uma abertura com pedal onde a tampa abre. Essa tampa de rolar, a gente vai ver na parte de condicionamento de resíduos que não é o mais indicado. As sobreluvas, as luvas de polipropileno, depois de um dia de trabalho, as palavras não saem mais tão bem. Elas são descartáveis de baixo custo, tá? A gente usa como sobreluva. Ah, vai pegar uma ficha clínica, põe uma sobreluva. Vai pegar a ficha de geografia, sobreluva. Ah, precisou pegar alguma coisa sobre a bancada, calça uma sobreluva. Elas são de baixo custo, uma centena delas custa R$3. Então ela evita a contaminação da luva de látex. Após o procedimento, as luvas devem ser descartadas no lixo infectante. Então usou sobreluva, a gente vai ver na parte de resíduos e tem alguns tipos de lixos. E esses materiais, se tiver contato com o paciente, vão para lixos contaminados, ou infectados, né? A luva de borracha grossa, aquela luva mocambo, que a gente usa para limpeza de materiais, tá? Essa luva, ela tem que ser lavada e seca, tá? Muito cuidado para não deixar ela úmida, que não pode mofar essa luva. Mas não tem muito segredo, tem tamanhos diferentes, pequeno, médio, grande, mas essa biluva a gente encontra no mercado, tá? E fechou.